15/12/2022. Nesse vídeo a gente vai dar um pontapé inicial para acompanhar um dos ativos que faz muito sentido que a gente compartilhe com vocês o dia a dia, os upgrades, o que está acontecendo de bom, o que tem de ruim por aqui. Hoje a gente vai falar da BNB Chain, ou do BNB, que impacta diretamente PancakeSwap, Biswap e uma infinidade de protocolos que você acompanha. Então hoje a gente vai entender se a BNB tem potencial para o longo prazo e o mais importante, os pontos críticos, centralização, a Binance pode ficar insolvente, tudo isso pode impactar não só a Binance, como a BNB Chain, como o mercado em geral. Então a gente vai dividir esse vídeo em duas etapas. Primeiro, a gente vai falar dos pontos positivos do BNB, expectativa para o futuro, e depois a gente vai comentar, compartilhar os pontos negativos, porque sim, a gente tem pontos negativos aqui também. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal. E se você já é inscrito e acompanha nosso conteúdo, deixa seu like para ajudar, para dar aquela... Para a gente começar esse vídeo, pessoal, eu preciso entender o que é o BNB. E a gente tem uma página que eu vou deixar no primeiro comentário fixo, ela explica exatamente o que é o BNB. Aqui você vai entender que ele tem um sistema de queima que praticamente deixa o token deflacionário neste momento com o objetivo de chegar a 100 milhões de tokens. Você vai entender também que ele é um token com utilidade gigantesca, na minha opinião, está no top 3 dos tokens com maior utilidade no mercado de criptomoedas hoje. A gente tem um uso muito grande dentro da própria Binance, que é a maior corretora do mercado, e tem um uso gigantesco como sendo o coração da BNB Chain, que é o token BNB. Então a gente tem, começando já com pontos positivos, a utilidade. O BNB é um token com utilidade, um token com uso real, tanto dentro do mercado de criptomoedas, como também expandindo aí como opções de pagamento para alguns aplicativos que você pode acompanhar aqui nessa página. Então, começando com pontos positivos, a utilidade do token BNB ela é muito alta. Outro ponto que a gente não pode deixar de comentar com vocês, que é extremamente positiva. Lá em novembro, vocês sabem que o Bitcoin atingiu, em novembro de 2021, o Bitcoin atingiu sua máxima histórica, o BNB também. O BNB chegou próximo de $700. E a partir daquele momento, o mercado vem para um bear market, dezembro ainda teve uma certa valorização, mas aí o mercado entra em bear market, a gente já está há mais de um ano no bear market. O que acontece nesse período é que se você tivesse comprado o BNB naquele momento do mercado, na sua máxima histórica, e comprado o Bitcoin, você teria um prejuízo 10% menor no BNB do que no próprio Bitcoin. Mesmo com todo esse FUD que a gente está observando agora de problemas de insolvência da FTX, por exemplo, muitas acusações em relação a Binance, que a gente já vai comentar sobre isso na outra parte do vídeo. Mesmo assim, o BNB corrigiu em torno de 10% menos do que o Bitcoin. E este é outro ponto de extrema importância e muito positivo. Seguindo com mais um ponto positivo que a gente precisa comentar com vocês é a BNB Chain, onde o seu token BNB tem um uso gigantesco. Aqui a gente tem a blockchain com o maior número de usuários ativos. Outro ponto importante é que o BNB é o coração dessa blockchain. Ele é utilizado por todos os usuários que pretendem fazer negociações ou operações dentro da BNB Chain. Como você tem ali a maior base de usuários do mercado de criptomoedas dentro de uma rede de blockchain, você tem uma utilidade gigantesca para mais de 1 milhão de endereços ativos na BNB Chain. Isso falando por baixo. Seguindo nosso resuminho dos pontos positivos, sabe quem está quase desembarcando na BNB Chain? A Uniswap V3. Pois é, depois de migrar para Polygon, dar uma olhadinha para outras blockchain, agora os desenvolvedores estão de olho na BNB. O que eles querem aproveitar? Exatamente isso que eu comentei com vocês. Essa base de usuários gigantesca e crescente da BNB Chain, as tarifas baixas, a BNB Chain tem uma das tarifas competitivas no mercado, não é das mais baixas, vocês sabem disso, mas são tarifas competitivas e tarifas menores do que, por exemplo, o Ethereum. Neste caso, faz muito sentido para a Uniswap vir e aproveitar a BNB. E o mais importante, segundo estimativas, a Uniswap pode injetar pelo menos $1 bilhão em TVL na blockchain da BNB Chain, caso isso de fato aconteça, essa migração de fato aconteça.
Bom, eu já comentei com vocês também, seguindo mais um ponto positivo, é que o BNB ele é deflacionário. Ou seja, ele tem neste momento um valor bem acima de 100 milhões de tokens. Eu vou compartilhar com você aí na tela. E este valor ele está sendo reduzido conforme as negociações vão sendo efetuadas na rede para que ele atinja 100 milhões de tokens. Ou seja, corte o supply máximo pela metade, que era de 200 milhões de tokens. Essa é mais uma vantagem que faz com que os investidores da BNB eles simplesmente segurem os seus tokens na carteira, pensando no longo prazo. Olhando para a BNB hoje e caso os pontos negativos que a gente já vai comentar com vocês na segunda parte do vídeo não impacte a BNB Chain no longo prazo, eu não vejo, confesso para vocês que eu não vejo o BNB abaixo de 1.000 unidades, abaixo de $1.000 por unidade no próximo ciclo do mercado. Eu acho que possivelmente esse token pode alcançar $1.000 por unidade. Isso falando do BNB renovando a sua máxima histórica. Nos últimos dias vocês observaram ataques de todos os lados para cima da Binance. E isso impacta o BNB também. Mas a Binance conseguiu processar mais de 6 bilhões de dólares nos últimos dias em saídas. Ou seja, ela conseguiu repor essa quantia e permanece conseguindo processar os saques dos usuários. Ela passou no primeiro teste. Deu um sinal positivo para o mercado de que a Binance pode não estar insolvente, pode não ter complicações e ao mesmo tempo que a sua prova de reserva com mais de 60 bilhões de dólares possa ser real. Neste caso, a gente tem em mente que a Binance não deve quebrar, pelo menos não no curto prazo. Isso seria muito positivo para o mercado. Mas agora a gente vai começar na segunda parte desse vídeo, também é um ponto negativo, porque tem dois lados da moeda. Primeiro, a Binance sobreviveu a essa primeira enxurrada de saques, certo? Mas logo nos primeiros momentos a USDC precisou ser parada, os saques tiveram uma pausa, e isso que aumentou demais o FUD em cima, ou seja, a Binance não estava preparada ainda naquele momento para processar toda essa enxurrada de saques. Depois foi liberando e tudo voltou ao normal. O que a gente tem que entender aqui, pessoal, é o seguinte, a prova de reserva fornecida pela Binance, ela de fato está ok, segundo a empresa contratada, mas algumas preocupações foram compartilhadas pela comunidade, como é o fato, por exemplo, de que os endereços mencionados pela Binance na sua prova de reservas não possuem assinaturas. Ou seja, você pode pegar um endereço de qualquer um. Você pode pegar um endereço, por exemplo, da equipe da Tron, por exemplo, né? A KuCoin, a Tron, a sua blockchain completa. Lá também tem alguns bilhões de dólares. E você pode dizer que esse endereço é seu, né? Que essas criptomoedas pertencem a você e colocar na sua prova de reserva. Não que isso tenha acontecido. Tá? É óbvio que as pessoas vão passar a monitorar esses endereços para ver o que está acontecendo, ver se de fato se esses endereços pertencem à Binance. Mas falando de ponto negativo, faltou sim uma assinatura nesses endereços, para que pudesse garantir e amenizar um pouco o FUD em relação à Binance. Seguindo a nossa lista de pontos negativos, a BNB Chain hoje ela tem em torno de 26 validadores. Esse número é muito pequeno comparado aos concorrentes. A Phantom, por exemplo, que é uma das blockchains também menos descentralizadas do mercado, ela tem mais de 60 validadores ativos. Então é mais do que o dobro do que tem a BNB Chain. Não dá para comparar nem próximo do que é, por exemplo, a Solana, do que é, por exemplo, a Avalanche, com mais de 3.000 validadores, do que é o Ethereum, por exemplo, com seus mais de 400 mil validadores, do que é a própria Cardano, Elrond e etc. A maior parte, inclusive a Harmonione, por exemplo, a maior parte das blockchains, um pouco já estabelecidas no mercado, elas possuem um número muito maior de validadores do que a BNB Chain, o que causa uma certa centralização da BNB Chain nas mãos desses grandes validadores da rede. Um dos motivos para que o número de validadores seja tão baixo é que a exigência para que você seja um validador da BNB Chain é incrivelmente alto. Você precisa desembolsar alguns milhões para que você seja um validador da rede. Ou seja, só os gigantes do mercado conseguem. Isso é um ponto que, na minha opinião, a Binance precisaria melhorar, precisaria ser mais flexível, baixar um pouco esse valor e aí agregar muito mais validadores para sua rede,
descentralizando um pouco mais, fazendo com que essa crítica, por exemplo, se tornasse relevante no longo prazo. Como ponto mais importante, o ponto chave de críticas da BNB e o ponto negativo da BNB, a Binance. Justamente a Binance. Todos esses temores de insolvência, etc., se de fato acontecer, a gente vai ver o BNB seguindo talvez o mesmo caminho lá da FTX. Sim, a Binance mencionou que o BNB não é oferecido como garantias, etc, etc. Mas é óbvio que haveria liquidações, é óbvio que a maior parte dos investidores iriam vender suas BNB e a gente viria um mergulho gigantesco. E não só isso, o mercado teria um crash muito maior do que foi da FTX, porque hoje estaria falando da Binance, que é uma corretora a maior do mercado. Isso no curto prazo seria drástico para o mercado. Isso no curto prazo seria um absurdo, na verdade, para o mercado. E é algo que não deve acontecer, na minha opinião. Mas, se por acaso acontecesse, qualquer coisa vinculada nesse sentido à Binance afetaria diretamente o BNB e todos os tokens principais da BNB Chain. Vocês observaram nos últimos dias, enquanto o Bitcoin rompia ali os 18 mil dólares, hoje já recuou, mas enquanto ele rompia os 18 mil dólares, a gente observava a BNB recuando, a gente observava o token Cake recuando, a gente observava o token BSW recuando. Isso devido ao FUD causado em cima da Binance, muita gente dizendo que ela poderia estar insolvente devido a bloqueios aí do USDC, mas depois tudo foi resolvido. Então a gente observa que essa ligação do BNB com a Binance, ela é benéfica porque faz com que ele tenha exposição tanto para a maior corretora do mercado como também para a BNB Chain, mas ele se transforma em maléfica caso algo de ruim aconteça com a Binance. Então é ponto positivo e também ponto negativo. Bom, acho que a gente frisou bem o que está acontecendo aqui com o BNB, porque ele é um token com potencial e porque você precisa ter atenção também com o BNB. O que eu recomendaria hoje para você? Hoje eu não tenho nenhuma BNB na carteira, mas é um token que eu gostaria de colocar na carteira, só que eu espero uma correção um pouco mais acentuada. O que eu recomendaria para você? Que você olhe para a sua carteira neste momento e pense no seguinte: se o BNB, se a Binance, por exemplo, acontece um crash na Binance, mas aí você está falando de um crash na maior corretora do mundo, o Bitcoin também vai mergulhar. Vai mergulhar? Vai. Só que você não tenha dúvida alguma de que o BNB ele teria a maior correção de todos. Tá? Então, eu recomendo que você olhe para a sua carteira e pense, caso o BNB tenha uma correção muito acentuada, o quanto vai prejudicar a minha carteira? Será que vai comprometer 50% dela? 10%? Se comprometer até 10%, ok. Passando disso, pessoal, já não recomendo. Já recomendo que você faça uma diversificação melhor do seu capital. Explore outras redes, aproveite outras redes, aproveite um Ethereum, aproveite uma Phantom, por que não? Uma Avalanche, uma própria Cardano, tá? Inúmeras blockchains do mercado, as novas que estão surgindo, mas nunca deixe uma criptomoeda, com exceção do Bitcoin. Com exceção do Bitcoin, acho que talvez o Ethereum também, nunca deixe as criptomoedas menos estabelecidas do mercado ser responsável por mais de 10% do seu capital. Porque aí você pode ter sérios problemas no curto e também no longo prazo. Tá bom? Então, essa é a dica para vocês, o momento, essa introdução que a gente vai fazer do BNB. Então, a partir deste momento, a gente vai trazer pelo menos um vídeo por mês, talvez até mais, dependendo do que acontece na BNB Chain, para a gente compartilhar e deixar vocês atualizados, porque isso impacta diretamente, conforme eu comentei com vocês, PancakeSwap, o Token Cake, Bswap, Token BSW e uma infinidade de protocolos que vocês já acompanharam aqui no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fiquem bem.